Olá, olá pessoal, o meu nome é Ingrácia e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estamos num cenário diferente, mas não se preocupem, sou eu mesma. E hoje vamos analisar o reencontro do Love is Blind Suécia, a segunda temporada. Mas antes disso, aquele nosso trato de sempre, não se esqueçam de se inscreverem, de deixarem já o gosto no início do vídeo e assim não se esquecem quando terminarem de ver o mesmo. Vamos já começar pelo Niklas, que veio sem a Karin. Eu digo-vos uma coisa, eu xinguei tanto o Niklas e a própria Karin por não estar no início do reencontro. Eu assim, como é que é possível? Eles vêm ao programa e não são capazes de vir ao reencontro, que é uma ocasião tão importante deste reality show. Olha, eu estava a falar mal da Karin, do Niklas, que ele era o culpado de não ter aparecido logo no início do vídeo, mas eu estava a falar tão mal dela, porque eu só pensava, como é que ela não veio ao reencontro? Independentemente do que tenha acontecido, eles deviam sempre vir ao reencontro, devia ser obrigatória, a Netflix devia obrigá-los a virem ao reencontro. Mas pronto, depois vamos falar um bocadinho mais sobre isso, sobre a Karin, até porque eu vou falar do reencontro de forma cronológica. Mas a pergunta que não queria calar era realmente onde é que estava a Karin? Aquele suspense todo que foi criado à volta da ausência dela, e penso que o Victor leu os nossos pensamentos quando disse: desembucha, Niklas. Sim, e onde? Onde é que ela está? Mas a Jéssica, claro, como já sabia de tudo, ela disse: vamos voltar a esta questão da Karin lá mais para a frente. Mas eu fiquei mesmo passada quando não vi a Karin. Já estava a pensar no pior. Já estava a pensar que eles já não estavam juntos, que deu tudo errado. Por isso é que eu fiquei mesmo muito chateada no início. Mas depois foi uma surpresa muito deliciosa de se saber. Mas vamos falar lá mais para a frente sobre isso. Depois a Jéssica passou para o Victor e a Natalie, que ainda bem que eles encontraram um meio termo onde eles poderiam viver. Não foi nem na cidade do Victor, nem na cidade da Natalie. Eles ficaram mais próximos dos parentes da Natalie e ainda bem que ficou tudo bem. Em relação ao sobrenome deles, também chegaram a um acordo. Foi muito interessante da parte do Victor ter... Normalmente alguns homens não costumam aceitar bem adotar o nome da esposa e, portanto, ficaram com ambos os nomes dele e o nome dela no final, que é bem peculiar. Loveless, fora traduzido em inglês, é sem amor. Depois a Jéssica começou a se meter com eles, a dizer: então, mas se fosse para escolher qual é o nome que escolheria? E o Victor lá disse que eles gostam mais do nome dela do que propriamente o nome dele. Sinceramente, aqui agora abrindo um parênteses, eu não sei se algum dia eu adotaria o nome do meu futuro parceiro ao ponto de mudar os meus documentos com um novo nome, porque depois, quando chega a altura da separação, do divórcio, é só dor de cabeça. É claro que eu não estou a generalizar, mas infelizmente são coisas que acontecem e eu espero que não aconteça com nenhum de vocês, besties. Mas o que eu quero dizer é que muitas das mulheres que adotaram os nomes deles e mudaram o nome nos documentos, em vários sítios que se tornaram necessário mudar, depois tiveram muitas dificuldades quando infelizmente veio o divórcio. Eu nunca vi casais que se divorciaram e que ela, que é o mais comum, não tenha reclamado de ter adotado o nome do seu parceiro. Aliás, algumas que já estiveram nesta situação aconselham a não fazê-lo, a não adotar o nome do parceiro, ou se pelo menos se adotarem, que não mudem nos registros e assim, caso a coisa dê por torto, esperamos que obviamente que isto não aconteça, a pessoa não tenha tanto trabalho em mudar em tudo, não é? Agora vamos para a Millie e o Ola. Eu realmente já desisti do Ola, porque tal como a Millie disse, haverá espaço na vida do Ola para uma mulher ou para uma outra pessoa. Com as exigências que ele tem, parecia assim um bocadinho difícil disso acontecer. Mas por incrível que pareça, ele já tem alguém. Parece que encontrou alguém que satisfaz todos os requisitos dele, que não bebe, que não come doces, que não fuma. Nessa parte também concordo, mas as outras coisas realmente eu acho uma palhaçada. Obviamente que os doces deve-se evitar, comerem em grandes quantidades, mas tirar completamente da dieta de uma pessoa, especialmente as pessoas que gostam, como é o meu caso, aí também eu acho muito radical. Mas cá está, por incrível que pareça, ele já tem alguém, já está a namorar. Ele disse que estão a ir com calma, parece que satisfaz todos os seus requisitos. Mas quem será essa sortuda? Contém ironia no sortuda, mas espero que ele tenha aprendido também a baixar um pouco a bolinha e não exigir muito daquilo que ele estava a exigir a Millie. E eu gostei quando a Jéssica alfinetou o Ola e perguntou a Millie se ela continuava a comer os doces, a beber. E eu
fazer tudo aquilo que ela fazia antes. E ela disse, com certeza, continua tudo igual. Mas que bom que ela não mudou a sua personalidade só por causa da relação com o Ola. Até porque eles já não estão juntos e, portanto, ele já está a seguir em frente. Ela também já tem tido alguns encontros, já tem sido mais aberta naquilo que espera de um relacionamento, de um futuro parceiro, que ela disse até que quer ter filhos. Ela já não tem receio de dizer claramente aquilo que pretende de um relacionamento, o que é muito bom. Cá está, uma das coisas que ela aprendeu com esse experimento, mas ela deixou clara que no momento está solteira, porque realmente ela começou a falar e não tinha ficado claro sobre o estado civil, digamos assim, dela. Depois a Jéssica passa para o Nicholas e ela diz mesmo, pronto, ok Nicholas, não aguentamos mais, e realmente já não aguentávamos mais de saber tanta curiosidade sobre o porquê da Karen não estar lá no sofá sentadinha, tal como devia ser. E portanto, Nicholas está na hora de contar o que é que se passa. Desembucha. Depois ele começou a dizer que já tinha outra pessoa na vida dele. Eu já comecei a tremer. Género, minha querida Karen, o que é que aconteceu com o vosso relacionamento? Que vocês davam-se muito bem, porquê que vocês já não estão juntos? E as expressões faciais do Oscar só a demonstrar, não é? Aquilo que viria a seguir, especialmente quando ele disse que tinha outra pessoa na vida dele, todos assim bem atentos à espera do que ela iria dizer a seguir. Mas afinal ela não apareceu logo porque ela estava grávida e realmente fazia todo sentido ela não ter aparecido no início, não é? Porque senão ia estragar logo a surpresa. Mas eles quase que me iam matando do coração. Quando ela chegou com aquela barrigona, que parece que está mesmo prestes a ter o filho, eles até foram já preparados para, caso acontecesse, irem ao hospital, ter o bebê deles, e portanto ela está mesmo nos últimos dias da gravidez. Ela fez uma grávida tão bonita, o bebê deve ser bem grande, não é? Por aquela barrigona dela. Mas pronto, ainda bem que foi isso, que é o fato dela estar grávida, o fato dele realmente ter outra pessoa na vida dele agora, porque a família vai crescer com a vinda do bebê, 1000 vezes melhor do que estarem separados. O Oscar quase que matava ao Nicholas devido ao mistério que ele fez sobre a gravidez da Karen. Mas foi uma grande notícia, foi uma notícia muito deliciosa de se saber. Valeu a pena a espera. Eu acho que o Love is Blind da Suécia não só tem participantes que levam a sério o programa, mas eu também acho que é a edição do Casamento às Cegas que mais bebés produzem. Se formos a ver, os casais da primeira temporada também estão cheios de filhos já. A não sei quantas li, também teve um bebê recentemente. Aquele outro casal, que ele tem assim um caráter, pronto, um bocadinho duvidoso, mas pronto, continuam juntos. Eu agora não me lembro do nome, mas são dois casais que têm já filhos. E agora também, nem fez um ano, e a Karen, um mês após os casamentos, ela engravidou e já vai aumentar a família. Portanto, eles realmente não só levam a sério os participantes desse Love is Blind de Suécia, mas também vê-se logo os frutos do casamento deles, por fazerem logo filhos. Eu acho que uma das coisas mais complicadas e mais difíceis de fazer neste tipo de programa é manter o segredo durante praticamente um ano e esperar só no reencontro para o fazer. O facto de alguns casais não continuarem juntos ou não continuarem, o facto de gastar da Karen, por exemplo, que no caso dela foi a gravidez, e muitas vezes o Nicholas tinha que dar desculpas ao Oscar dela não poder aparecer, porque senão se ela aparecesse, obviamente o Oscar ia ver a barriga dela e, portanto, para ele não seria uma surpresa, não é? Eu acho que eles saem muito bem nisso de manter o segredo. Também, obviamente, temos a multa, no caso deles não cumprirem com o contrato. E o mais impressionante foi o facto da Karen e do Nicholas terem se mudado 3 vezes, mesmo com a gravidez. Nós sabemos que as mulheres ficam ao nível emocional muito delicada essa parte, não é? Quando as mulheres normalmente estão grávidas. E a Karen a fazer 30 por uma linha, que até mesmo o Nicholas, ele ficava cansado e ela sempre a trabalhar, mesmo com o cansaço da gravidez e com tudo aquilo que envolve a gravidez, apesar de ela ter dito que foi uma gravidez muito tranquila, mas ela não parou. 3 mudanças nas costas e com um bebê por vir. Depois temos a Carolina e o Jacob, que se sentaram juntos, todos os casais se sentaram juntos no reencontro e graças a Deus estão juntos também. Eu acho que não errei em relação às minhas previsões no último vídeo, apesar de eles não estarem a viver juntos, mas eles continuam juntos. Ele começou a ficar bastante emocionado quando a Carolina começou a contar o porquê deles não viverem juntos, mas beste Carolina. Eu sei que há certas coisas que não se deve dizer, não é? É algo só vosso, é algo pessoal. Mas nós aqui, os curiosos de plantão,
não é? Os preocupados, não quer dizer que sejamos fofoqueiros, é mesmo só preocupação. Gostava muito de contar-lhes o porquê de vocês não estarem a viver juntos, o que é que tem se passado. Não precisava dar muitos detalhes, não precisava. Podia só contar-me a mim e eu não ia dizer nada. A boca de Siri. Ia ficar caladinha. Porque fiquei com aquela coisa, o que será que está a acontecer na vida pessoal dela para eles não estarem a viver juntos? Tipo, I don't get it. Não entendo. Vocês sabem de alguma coisa, leram alguma coisa sobre o porquê deles não estarem a viver juntos, besties? Porque eu fiquei mesmo muito curiosa para saber. Porque eles gostam um do outro. O amor da Carolina pelo Jacob só tem aumentado. Por que então que não vivem juntos? O que é tão mau que tem acontecido na vida dela que faz com que eles não vivam juntos? Fiquei mesmo triste nesta parte, mas eu acredito que deve ser algo sério para os manter afastados e não estarem a viver na mesma casa. Mas pronto, espero que eles consigam resolver e consigam estar perto um do outro o mais rápido possível, porque não é bom o casal. Casaram-se recentemente e agora estão a viver separados. Não bata a bota com a perdigota. Até o Jacob já está a pensar em levá-la para a terra dele, o Sri Lanka. Eles, apesar dos apesares, continuam juntos e é o que importa. E ainda bem, não se separaram. Porque eu vos disse no vídeo passado, não há cá devoluções. Tratem de ficar juntos na alegria, na tristeza, na pobreza, em tudo. Até que a morte os separe, tá bom? Não há devolução, não aceito. Porque eu sei que vocês levam a sério Love is Blind e por isso continuem, por favor. Depois temos a Alicia e o Oscar. Eu gostei muito das palavras que ele disse à Alicia, muito carinhosas, muito amáveis. Vê-se que ele ainda gosta da Alicia. Ele até nem tem ninguém no momento, não tem seguido em frente. Ele diz que ainda está muito triste com aquilo que aconteceu. Apesar de ter sido ela a terminar o relacionamento, ele ainda está muito afetado das coisas não terem dado certo. Nesta parte, achei a Millie muito assanhadinha lá para o lado do Oscar. Ela realmente nunca o esqueceu. E dava-se para ver na lua de mel que ela tentou ao máximo disfarçar quando a Jéssica perguntou: e agora que viste o Oscar, como é que te sentes? Ela deu uma resposta politicamente correta, mas é notório que ela não chegou a esquecer o Oscar e que talvez se ela tivesse seguido com ele, se dependesse dela, ela estaria junto com ele até agora. Mas pronto, ela tentou dar uma de não quero desrespeitar-te, Alicia. Até o Oscar ficou bem surpreendido com a declaração dela. Ele não estava nada à espera, mas via-se que a Alicia estava um pouco desconfortável à medida que ela ia falando mais claramente sobre os sentimentos dela em relação ao Oscar. Depois, o Tim apareceu. Meu Deus do céu, como é que eles não estão juntos? Até o Tim já tem uma namorada. Ai meu Deus, como é que isso foi acontecer, besties? Era suposto eles estarem juntos, mas pronto, só houve um beijinho entre eles, mas nada mais do que isso. Ela agora já está em outra, já tem uma namorada. O que eu não gostei nesta parte do Oscar e da Alicia é que, é assim, foi o Oscar que terminou com ela, mas o que me chegou aqui daquilo que eu vi é que tipo, a Alicia, para o Oscar, a Alicia não tem tipo o direito de seguir em frente, estás a ver? Só porque ela ainda não ultrapassou a situação deles, ela ainda não tem o direito de seguir em frente, porque senão ela vai ficar muito magoada, vai ficar muito chateado, muito enciumado se ela seguir em frente. Tipo, eu espero muito bem que a Alicia não se deixe levar pelo facto de ela saber que ele ainda gosta dela e parar a sua vida e deixar de se encontrar com outras pessoas, com outros rapazes, só espera que um dia dá o clique no Oscar e ele depois volta para ela, porque isso normalmente, não vai acontecer. Se não aconteceu antes, também não vai acontecer agora. Eu acho sinceramente que o Oscar só está a empatar a vida da Alicia. Quer dizer, ele não quer a Alicia, mas ao mesmo tempo continua a gostar dela. Tipo, eu estou, mas também não te quero deixar ir. Sério, eu espero sinceramente que a Alicia não se deixe levar por esta indecisão por parte do Oscar, porque não é nada bom. Esse tipo de rapazes só atrapalham a nossa vida, realmente. Porque não são capazes de assumir um compromisso connosco, não são capazes de ficar connosco, mas também não são capazes de largar o osso. E isto é muito mau. Por isso sim, espero sinceramente que a Alicia siga com a vida dela e deixe o Oscar para lá, porque ele já demonstrou que não vai sair daquilo. Pode lá levar o tempo que ele levar para se recuperar, mas ele não quer a Alicia, ele já deixou muito claro isso. E portanto, ela deve mesmo continuar a esquecê-lo. Muito bem, meus queridos, terminamos este vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter chegado até aqui na visualização deste vídeo. Por favor, nada me faria mais feliz se te inscrevesses no canal, deixasses o teu gosto no vídeo se ainda não o fizeste e se assim o entenderes de partilhar também o vídeo para assim mais pessoas terem conhecimento deste canal. Obrigada mais uma vez, um beijo enorme, tchau, tchau!